Olá, a gente tá em mais um podcast lá do exterior. E eu sou Carol Miyazaki, eu estou aqui com... Paula Dodson. E o que a gente vai falar hoje, mana? A gente estava aqui, né? Como sempre, fazendo o nosso pré-podcast. A gente precisa começar a gravar os nossos pré-podcasts, que já dá um podcast, inclusive. E a gente estava aqui confabulando, né, sobre os precursores, né? As pessoas que desbravam lugares, né, fora do seu habitat natural. São aquelas pessoas que saem do país de origem e vão para outros lugares é, onde não tem tantas pessoas assim, né, tantos brasileiros, e acabam meio que desbravando, né, a cidade, o estado, abrindo frentes de trabalho, conhecendo melhor a cultura daquele local e transmitindo para outras pessoas. E aí eles acabam funcionando como ponte, né? Como alicerce para que outras pessoas venham para aquele lugar também. Isso acontece bastante aqui. E, e conta pra gente, mana, acontece bastante aí no Japão também? Como que é isso? Acontece muito. Aqui ainda existem muitos lugares que não tem brasileiros, assim. Eu morei até numa cidade que chama Sasayama-shi, perto de Osaka. Osaka as pessoas conhecem bastante, né? Que é uma cidade grande. Mas perto de Osaka tem uma província que chama Hyogo e uma cidade que chama Sasayama. Lá, tipo, tem uma avenida que daí abriu, esses tempos atrás, uma rede de comida que tem até no Brasil que chama Sukiá, que é bem famosa aqui no Japão, tem qualquer lugar lá não tinha, tipo, abriu não faz tanto tempo. E lá quase nem tem semáforo na rua. Então, quando eu e o Rick moram lá, as pessoas olhavam assim pra gente, assustada, e ficavam observando a gente no mercado, e a gente até se sentia assim estranho, assim, e a gente acabava rindo, porque é muito diferente. Eles não estavam acostumados a ver estrangeiro. Então lá não tinha Malemar tinha semáforo, tinha uma pequena delegacia, tipo assim, era bem no meio da montanha mesmo. Até quando a gente abria a porta do apartamento, você não conseguia enxergar o outro lado da rua, dependendo do horário, porque tinha muita neblina. Então era um lugar que a gente chama assim, bem interior mesmo, que é que a gente fala em Naká, né, que é interior. Bem interior mesmo. E a gente foi morar lá, tinha muitos brasileiros que iam do Brasil direto para lá pela primeira vez aqui no Japão. Então tem lugares que são assim, e quem mora aqui, que eu estava comentando com a Mana Paula antes de começar, nos anos 80 e 90, e até hoje tem lugares que tem ainda os mercadinhos brasileiros móveis que vêm no caminhão. E lá, até hoje, é assim, vai caminhão lá e não tem mercado brasileiro. Então, eu percebo que as pessoas que vão para esses lugares, que nem a gente foi, a gente está abrindo um caminho, né? Está fazendo o movimento, movimentando muita coisa, expandindo muita coisa, porque daí as pessoas vão podendo se acostumar com a gente também com esses estranhamentos, né? Porque para a gente foi novidade também e contribuindo com um todo, porque ia também, começou a ir também lá pessoas que vendiam salgado, que vendiam verduras do Brasil, então começou a ter um movimento ali de comércio também, de, né, troca, né, de troca, e eu vejo também, não somente nesses lugares que a gente vai, que morar aqui no Japão e em tantos outros lugares do mundo, que são lugares que são mais interiores, que a gente vai, como você disse, desbravando, eu vejo também como pessoas que são pioneiras em abrir negócios, em construir coisas, por exemplo, às vezes até comprar casa. Hoje em dia, cada vez se torna mais comum brasileiros morando em casas aqui, que antes não era. Então, eu percebo um movimento de expansão e de contribuição com um todo muito grande. E a gente acaba nem olhando para isso, nem valorizando isso e nem reconhecendo essa potência que a gente tem de desbravar, de ir, né, de realizar. Aí também é assim, tem muita coisa assim.
Também. E eu tenho um exemplo muito próximo de mim, que é uma irmã minha, né, que mora aqui, que inclusive foi a precursora que abriu caminhos não só para mim, mas quando ela chegou em Memphis, há 15, 20 anos atrás, tinha meia dúzia de brasileiros aqui só, né? Hoje a comunidade é gigante, mas tinha muito menos, né, quando ela chegou aqui. Então, eu vejo a minha irmã muito como essa precursora, como essa desbravadora de lugares, né, porque ela chegou aqui, primeiro, né, que Memphis também é uma cidade relativamente pequena, é considerado o interior, né, dos Estados Unidos, aí o sul dos Estados Unidos, né, é um lugar menor, e também tem essa um pouco de rejeição da comunidade local quando chega um estrangeiro no lugar, né? Então as pessoas que chegam, vão chegando primeiro, elas vão enfrentando os preconceitos, né? Elas vão tendo que conhecer a comunidade por si só, conhecer a cultura local e vai desbravando tudo isso. Isso que eu chamo de desbravar, né? Que é tendo esse primeiro contato, né, com o local, com pessoas, com situações, com os costumes, com a língua que é diferente. Não diferente, é inglês, mas é um inglês carregado. Eu costumo falar que quem entende inglês do sul dos Estados Unidos entende qualquer tipo de inglês. Porque é um inglês mais, né, um sotaque mais carregado. Então, tudo isso as pessoas que vão chegando primeiro, elas têm esse primeiro contato, né? E vai se adaptando ao local e o local se adaptando a essas pessoas, né? E aí, quando outras pessoas vão chegando, o lugar já está mais aciado, como, né, como eu diria, porque, por exemplo, quando eu cheguei, eu já cheguei, eu costumo falar que eu cheguei com um caminho já bem construído ali, né? O matagal já tinha uma trilha para que eu caminhasse sem ter que realmente desbravando o lugar, né? Eu já tinha as falas da minha irmã contribuíram para eu entender como a cultura local funcionava, né? A forma de trabalhar, a forma de se comportar, né? Teve todo um preparo muito melhor do que quando ela chegou, que ela que teve que desbravar tudo isso. Mas quando eu cheguei, e não só eu, ela foi abrindo porta para outras pessoas, né? E então, abrindo portas no sentido de. Como que eu posso dizer? Que ela foi fazendo um. Foi dando as opções que tinham aqui, né? Porque por conhecer, ela foi dando as opções do que tinha aqui para que a pessoa tivessem parâmetros para poder dizer, ah, isso dá para mim, isso não dá para mim, ah, isso é legal, isso aqui não é legal. Então, as pessoas que chegam primeiro nos lugares, elas vão criando bases, né, de parâmetros do que é, do que não é, de como funciona, e vai dando mastigado para quem está chegando depois, né? E isso para mim foi extremamente importante. E acredito que para outras pessoas também, né? Aham. Aqui não tem do mercadinho brasileiro, mas já temos avanços que vem, né? Vem um caminhão, não esse itinerante aí que nem o seu, mas vem caminhões de outros estados, de outro estado aqui abastecer aqui dessa comida brasileira. Mas eu acho que teve de 20 anos para cá, por exemplo, teve um grande avanço dentro da comunidade brasileira também. E cada vez que as pessoas vão chegando, vão podendo se comunicar umas com as outras e entendendo como funciona. E aí o fluxo corre mais rápido, né? Porque o caminho já está feito, é só você caminhar, né? É só ir, né, mano? Não tem não vai ter que usar a potência e vamos se dizer a força para abrir como se, tipo, a gente tá falando, né, um matagal, né? Então já tá mais fluídico para a pessoa passar, tá mais que nem você falou, assentado para a pessoa ir, né? E como que isso ajuda, né, para as pessoas que vêm depois, né? Eu lembro, pode falar. Pode falar. Eu lembro enquanto você estava falando, eu lembro a primeira vez que a gente chegou aqui.
Os irmãos do meu pai estavam aqui, então eles ensinaram a gente a fazer compra, a ir no mercado, onde que era bom, onde é que o preço era bacana, é que a gente chega, né, sem trabalho, mas logo quando os meus pais chegaram, já conseguiu trabalho, porque os irmãos trabalhavam num lugar perto, então a gente foi morar com eles, logo depois a gente se mudou. Então, a gente teve um respaldo deles, e isso foi muito importante pra gente. Agora, dessa segunda vez, eu vim sozinha. Eu tinha um apartamento já, que a gente vem por geralmente terceirizado, que é empreiteira, então tem um apartamento, tem um geladeira e fogão e máquina de lavar, mas só, não tem mais nada. E a única coisa que eles colocam, tem mais uma coisa, que a única coisa que eles colocam é um colchonete pra gente dormir. Mas depois, aí, tipo assim, não tem nem papel higiênico. Quando eu cheguei, não tinha nem papel higiênico. Então, não tinha shampoo, não tinha bucho, não tinha sabonete, não tinha nada. E aí que tem que fazer as compras para colocar na casa. Mas eu já tinha um lugar para dormir, né? Também isso já é importante. Então, isso já ajuda a gente, né? Quando eu cheguei, eu fui trabalhar nesse lugar que eu tô falando, que eu falei para vocês, né? Eu cheguei, fui trabalhar lá. Aí eu vim com meu ex-namorado, a gente se separou, eu vim para Haiti, que é onde eu moro, província de Haiti, Comac, e aí depois de um tempo eu voltei com o meu marido, que é o Rick, para lá, né? E a gente trabalhou um pouco e também voltou novamente para onde eu tô, né? Que aqui eles estão muito mais acostumados com o estrangeiro, a cidade é bem expansiva, tem dois mercados brasileiros aqui na minha cidade, na cidade vizinha tem um outro, então tem três mercados. Academia Brasileira, tem duas, uns quatro quarteirão da minha casa, então é bem já misturado, né? E eu vejo o quanto que é bonito, de forma assim, espiritualmente falando, essa troca, essa expansão, porque por mais que muitos de nós não tenham um contato, eu digo, mais íntimo com o povo local, a gente está fazendo trocas energéticas, expandindo aquele lugar de forma espiritualmente falando, né? E a gente às vezes não consegue perceber o valor que tem nisso. Só que quando a gente é consciente disso e a gente está aberto, a gente pode se entrosar, mas ainda também fisicamente. Sim, isso que você trouxe é bem bacana, de as pessoas não enxergam o valor. E aí eu vejo essas duas vertentes, tanto o precursor não enxerga o valor, e nem o que chegou depois entende o valor de quem chegou antes, às vezes, né, e que pegou o caminho, né, meio caminho andado, aí, eu diria. É, porque o precursor ele passa por muitas dificuldades, né, no começo, né, para acessar, para entender, enfim, para se comunicar, para fazer essa troca. Então, geralmente eu posso tirar né, pelas pessoas que eu conheço, geralmente fica a informação do peso só. Né? Fica a informação do peso, fica a informação do desvalor, e mesmo essa pessoa sendo ponte para outras pessoas, ela não consegue realmente olhar para isso e falar: eu faço parte disso, eu faço parte desse fluxo. Né? Ela não consegue, tanto quem abriu primeiro o caminho, quanto quem chegou depois, que já pegou meio caminho andado, né? É tudo mais amaciado, então, como não sentiu a dificuldade anterior, a dificuldade do antes, né, do pré, acaba não tendo, não percebendo esse valor, né? E aí fica uma coisa. Pera, mano, você vai ter que cortar um pouco essa parte, tá? Sem problema. Vamos lá, peraí. Deixa eu emendar minha linha de raciocínio. Porque entrou um outro pensamento aqui na hora. E aí fica o precursor não sentindo valor pelo desbravamento dele, e fica quem chegou depois não reconhecendo, né? Ele acha, porque ele não sente esse valor, ele acha que quem chegou depois não enxerga esse valor. E muitos não enxergam mesmo, né? Isso me faz lembrar, mana, não sei se vai fazer sentido para todo mundo, mas isso me faz lembrar nós com a nossa ancestralidade,
que a ancestralidade é quem chega, essas pessoas que vieram antes da gente, são essas pessoas que vieram desbravando, né? Vieram lá de trás, lá da nossa árvore genealógica, construindo tudo, partindo de princípios muito mais difíceis do que a gente hoje, né? E eles vão tendo comportamentos, outros tipos de comportamentos diferentes do nosso, porque era outra fase, era outra época, era outra visão, era outro mundo. E aí essas pessoas desbravam uma parte, né, do caminho, e aí vai chegando, né, a gente, vai chegando a gente, e aí a gente às vezes olha para essas pessoas, essa ancestralidade, sem muito valor também, né? É. A gente queria que eles se comportassem como a gente se comporta, a gente queria que eles pensassem como a gente pensa, mas na verdade a gente também não estava lá atrás, quando eles chegaram, desbravando aí os caminhos, passando por tudo que eles passaram. Então, a gente acaba ficando sem parâmetro. Um está olhando por uma perspectiva e o outro por outra. Então, essa comparação é injusta, né? Com Então, certeza. faz sentido. Total, total. E aí a gente entra num lugar que nos prende, que é a condenação, né? Ao invés de olhar com bons olhos, olhar com os olhos bons, e caramba, era outra época, outro modelo mental que precisava ser assim, que nem você estava falando, para construir, para abrir o caminho para a gente estar fazendo isso hoje, né? Para a gente poder estar tendo cada vez mais acessando uma vida mais fácil, para cada vez a gente poder. Porque eu fico imaginando assim, nós que estamos aqui como materializadas como mulher, né, desta vez. Quantas coisas as nossas ancestrais, não digo só mulheres, mas olhando para o feminino também, passaram, assim como os homens, que às vezes aguentavam muita coisa porque era homem, né? E para gente, para que a gente possa vir hoje para se realizar, tipo, eu fiquei pensando quão abençoados somos que hoje a gente pode escolher a nossa profissão, que a gente pode falar, sendo mulher também, né? Pode falar, que a gente pensa, que a gente pode trabalhar, que a gente pode votar, que a gente pode fazer tantas coisas, né? E graças aos homens e às mulheres e todas essas pessoas que vieram antes da gente. Então, é um presente isso, né? E aí eu fiquei até pensando, mana, a gente vai expandir aqui, estamos expandindo bastante, até dentro da nossa própria vida, né? A gente, tipo, condenar o nosso eu do passado, que é o que a gente faz com grande facilidade. Só que a gente tinha era uma outra época, uma outra forma de pensar, um outro modelo, né? Não tem como a gente. E a gente cai muito fácil nesse lugar de olhar e condenar o que a gente fez e deixou de fazer. Só que hoje é como se a gente fosse uma outra pessoa, a nossa próxima geração dentro dessa mesma vida, né? É muito louco isso. Exatamente. Naquelas Paulas e Carol lá do passado são as desbravadoras, né? A gente não sabia o que a gente sabe hoje. Precisou daquela desbravadora, daquela criança desbravadora, daquela adolescente né, desbravadora, daquela adulta do passado para chegar no que somos hoje, né? Na maturidade que temos hoje. Então, precisou da imaturidade para desbravar um caminho, para caminhar um caminho, né? A gente foi caminhando alguns caminhos para a gente chegar no caminho fluido de hoje. Só que a gente, é isso que você falou, a gente olha para trás e condena a gente mesmo, condena, ai, como eu pude me comportar daquele jeito, ai, como eu pude me sujeitar àquela situação, ai, como eu pude ficar dentro daquele relacionamento tóxico, ai, como eu pude. Então a gente fica nessa condenação e não vê o valor que existiu ali naquela caminhada, né? E é o que a gente está falando aqui, né, mana? É enxergar o valor no que a gente rotula como ruim e que na verdade não foi. Porque precisou passar por aquilo, toda a nossa ancestralidade, todas essas pessoas, para que a gente, e até a gente, para que a gente pudesse ser quem a gente é hoje. Precisou, como também a gente está falando, né, da sua irmã, dos parentes né, dos meus tios, e para a gente poder vir com esse caminho mais assentado. E é tão importante a gente se reconhecer em alguns lugares da nossa vida que a gente foi desbravador, né? Em alguns lugares, em alguns momentos, e também e reconhecer o valor de estar mais assentado, de ter sido mais fácil, né? Porque a gente tende a olhar também, às vezes, o valor no árduo.
E não olha no fácil, né? Não valoriza o fácil, o fluídico, né? Sim. E se a gente for entrar numa comparação aí com a nossa ancestralidade, o nosso caminho é mamão com açúcar, né? Vamos combinar. Trazendo para o contexto onde eu vivo hoje, né, que é aqui no sul dos Estados Unidos, levando em consideração que aqui no sul dos Estados Unidos foi onde aconteceu toda, né, aquela facção, né, de preto e branco, onde preto não podia pegar ônibus, não podia trabalhar, não podia trabalhar registrado, por exemplo, não podia votar, que nem se trouxe das mulheres, né? Não podia sentar no ônibus, não podia alugar uma casa, não podia comprar um carro. Então, assim, partindo desse princípio, dessas pessoas que tiveram que viver esse período, seja o da escravidão lá atrás, e seja esse período pós-escravidão, que aí também teve, né, toda uma dificuldade de inserção na sociedade, eu chegando aqui e podendo acessar tudo que eu acesso hoje, não tem. Eu tiro o chapéu para essas pessoas, né? Eu reconheço o valor de cada uma delas e, e realmente sigo o caminho, honrando o meu caminho, né? Eu acho que essa a visão que a gente pode ter positiva aí tendo a gente olhando a gente mesmo, a gente para a gente mesmo, a gente para a nossa ancestralidade, a gente para o país onde a gente nasceu e a gente para o país onde a gente resolveu escolher viver a nossa vida, né? Assim, se a gente pegar todo esse contexto e zoiar com o zóio bom, como diz a Márcia, a gente consegue ver muito valor A em gente cada consegue passo, enxergar beleza, né? Nesse cada passo que você tá falando. sim. Porque daí a gente expande, sai daquele olhar do acontecimento em si, que às vezes sim, teve dor, né? Às vezes sim, foi difícil, mas a gente expande, aí a gente consegue enxergar o valor e a beleza disso, né? E que foi o que a gente né, fez aqui. A gente começou olhando só para uma parte, que era a parte do exterior, e fomos expandindo a ancestralidade, a gente mesmo. E agora a gente conseguiu entender, né, o que a gente queria trazer nesse podcast, que é a expansão. Quando a gente acessa a expansão, o olhar, né, expandido para o nosso caminho, a gente consegue entender caminhos muito maiores, né, que vão sendo abertos aí por todos nós, por quem faz parte de nós, somos todos um, né, afinal de contas, né? Então, quando a gente enxerga nós acoplado a esse todos um, que somos um, a gente consegue ver beleza, a gente consegue ver valor, a gente consegue sentir a honra, né, de estar aqui caminhando esse caminho. E aí a gente transborda, né, isso para os outros, né? Quando a gente acessa isso, quando a gente sente e vibra isso, a gente transborda isso. Não é à toa que a gente está Sim. aqui juntas. Sem contar que a gente também está sendo precursor para os que vêm, né? Para essas crianças da nova era também. Então, acho que o caminho é compartilhado, no final das contas. Não existe, na verdade, não existe a individualidade. É só parece, né? Só parece. Não tem como. A gente pode ter muito mais autonomia, mas não existe essa individualidade em essência. A gente está tudo conectado mesmo, né? Tem contribuição, tem compartilhar o tempo todo. Então, tem como. Tem como estar sozinho, isolado, né? Mas se você está aí se sentindo sozinho, isolado, achando que só você está em dor e está no sofrimento, talvez seja a hora, né, de procurar uma ajuda para poder limpar os blocos energéticos que fazem com que a gente fique cega às vezes, né, mana? E não enxerga a beleza. Às vezes a gente não consegue enxergar a beleza mesmo, porque tem muita informação poluída na nossa perspectiva, porque a gente está inserida na dor. Mas é possível enxergar beleza na vida. Então, assim, se você está em dor, se está em sofrimento, procure ajuda. Somos duas psicanalistas, espiritualistas, duas humanoterapeutas parceiras aqui, duas pessoas vivendo experiências fora do país, né? E a gente tem uma fagulhinha para cooperar com as pessoas, né, mana? Porque a gente é uma poeirinha dentro desse universo, mas que a gente tem para compartilhar, né?
Isso. E a gente faz atendimentos individuais, né, já que a Amanda falou sobre isso, a gente faz atendimentos individuais. A gente tem vaga na psicanálise em grupo, tanto individual, que a Amanda Paula e eu começamos de forma individual o manejo, eu digo, e também a gente tem até, não sei se quando você for assistir, se a gente vai ter ainda essa vaga, mas a gente, por enquanto, nesse exato momento que a gente está gravando, a gente ainda tem uma vaga na turma de quarta-feira, né, às 19 horas, horário de Brasília, não é, mana? Isso mesmo, isso mesmo. E ela pode ser sua. Ela pode ser sua. Então, se você tá aí se sentindo sozinho, isolado, e às vezes escutar isso para você, você deve, às vezes pode até se perguntar, né? Como isso? Isso não é possível, mas a gente tinha processos, claro que a gente tem ainda, mas se for olhar para antes, né, que nem a gente estava falando, a gente não é a pessoa que a gente era antes, a gente expandiu muito, a gente consegue acessar isso porque a gente olhou para nossa dor, né, mana? A gente consegue vibrar isso porque a gente passou por esse processo de cura interior, né? E continua, né? Ex- Exatamente. E quando a gente passa pela dor, parece que a dor veio para derrubar a gente, né? Porque dói, dor dói, né? Só que a dor ela vem para movimentar para que você acesse a força, né? Parece, quando a gente está no meio do sofrimento, parece que isso não faz o menor sentido. Mas quando você vai limpando os pedacinhos, né, colocando, fazendo os curativos na ferida, isso, a informação vai expandindo, como a gente está fazendo aqui, quando a gente faz o tempo todo, a informação vai expandindo e vai fazendo sentido, vai criando conexões dentro de você. E aí você vai acessando a força, porque não tem outro caminho, né? Se você está no negativo, a vida é feita de, né, polaridades, o positivo e o negativo. Se você está no negativo, é o negativo querendo te levar para o positivo. Então, não é, a dor não está aí, o sofrimento não está aí para derrubar ou para aniquilar ou apagar ninguém. Ele está aí para movimentar na força. Mas quando a gente está muito no centro do sofrimento, a gente não consegue enxergar isso, mas isso é possível. A gente é Foi pra para lá. mim, foi para Carol, e se foi para um ser humano na face da Terra, é possível para qualquer outro, né, mano? Com certeza, que lindo isso. Foi fundo, hein? Que lindo. E aí a gente consegue enxergar o brilho do outro também, né? A gente consegue enxergar, sentir, vibrar nesse orgulho de ver o outro bem, de ver o outro prosperar. Isso é incrível. E eu tenho certeza que dá para viver isso porque a gente está vivendo, né? É que nem você falou, é possível para um, é impossível para todo mundo. Se nós conseguiu, né? Com Tamo certeza. junto. E, gente, a gente vai deixar aqui embaixo, como sempre, as nossas redes sociais, nosso Instagram. Na descrição, a gente vai deixar o link que vocês também podem fazer o agendamento direto com a gente, né? Comigo, com a Mana Paula. Se você quiser, você pode mandar inbox pra gente pelo Instagram, né, Mana? Perguntando se ainda tem a vaga do grupo, se caso te interessa, quais são os horários das nossas novas turmas, né, de psicanálise que eu e a Mana tem. E também mais informações sobre como funciona a terapia, como que é. Então, a gente está aberta para receber vocês. E fora isso, comentem aqui o que vocês acharam do nosso podcast, o que vocês pensaram, o que vocês sentiram, se tem alguma dúvida, se algo não fez sentido, se caiu alguma ficha, virou alguma chave, compartilha aqui com a gente que a gente vai adorar saber o que você está sentindo, como que tá chegando aí as informações, né, Amanda? Sim, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é conectar com pessoas. Então a gente está aqui aberto, aguardando vocês. Um beijo, mana. Um beijo. Obrigada.